Existem conversas que informam, existem conversas que transformam. Aqui a gente abre espaço para aquilo que muitas vezes fica escondido até da própria mulher. As dores que ela ainda não conseguiu entender, as perguntas que ninguém ensinou a fazer e os caminhos de cura que começam quando algo dentro dela finalmente encontra sentido. Eu sou Maiana Mustafa, psicanalista integrativa e especialista em saúde mental materna, e este é o podcast Conversas que Curam, um espaço de escuta, consciência e transformação para o universo materno e para a alma feminina. Mulheres, sejam muito bem-vindas. Hoje, milhões de pessoas estão se diagnosticando pela internet. Ansiedade, TDAH, burnout, depressão. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: e se muitas dessas pessoas não estiverem doentes, mas apenas vivendo um nível de exaustão que o corpo humano não foi feito para suportar? Nós vamos conversar sobre um tema muito presente na vida das pessoas hoje: o perigo dos autodiagnósticos e a importância de aprender a diferenciar aquilo que é um sofrimento emocional da vida normal, daquilo que realmente configura um transtorno que precisa de um cuidado clínico. E para essa conversa, eu trouxe um convidado muito especial, que muitas de vocês já conhecem, que tem um olhar mais amplo e diferenciado sobre a saúde mental. Seja bem-vindo de volta, Dr. Davi. Obrigado, Maiana. Tema interessante, muito bem escolhido. Vamos conversar, sim, sobre essa questão dos autodiagnósticos, dos transtornos, dessas dúvidas que todo mundo tem hoje, né? Nem toda tristeza é depressão, nem todo cansaço é burnout, nem toda distração é TDAH. Doutor, hoje muita coisa que faz parte da vida emocional das pessoas acaba recebendo um rótulo psicológico. Existe um risco de estarmos patologizando coisas que são emoções que são naturais do dia a dia e podem estar trazendo o peso de um diagnóstico, por exemplo? Com certeza, existe o que a gente chama hoje de patologização das emoções. Então ninguém pode ficar mais triste que é depressão, ninguém pode ficar mais ansioso que é transtorno de ansiedade, ninguém pode distrair que é o TDAH. Então o burnout é a mesma coisa, né? Qualquer demanda adicional no trabalho, qualquer estresse adicional já se torna um burnout. Na verdade, isso acaba vulgarizando esses termos, porque para que haja de fato um diagnóstico é preciso um olhar muito cuidadoso, muito detalhado, consultas longas, né, de cerca de 1 hora até mais, para que realmente se chegue a um diagnóstico de fato. Então, muitas vezes vem essa questão de patologizar emoções que na verdade são emoções já esperadas, são emoções que todo ser humano tem e que isso cabe a nós ter uma inteligência emocional, ter uma compreensão das emoções para lidar melhor com elas. Tem uma coisa que eu observo, eu tenho um filho de 8 anos, então muitas informações acerca do desenvolvimento infantil, né, do neurodesenvolvimento, e as crianças de hoje, elas conseguem identificar com mais facilidade as emoções, né? Mamãe, agora eu tô com raiva, mamãe, agora eu tô triste, e eu percebo que as gerações anteriores, elas não foram educadas nesse sentido. E aí, quando hoje eu observo a quantidade de conteúdos que tem sobre saúde mental aí nas redes sociais e a falta dessa compreensão e a falta desse não saber sentir, eu acredito que vem contribuindo para esse processo de dar diagnósticos àquilo que é natural, né? E o que eu observo é que hoje a internet ela utilizou muito de saúde mental, né, para virar uma linguagem de internet. Então, você observa que muitas pessoas que não são profissionais da área, eles trazem essa linguagem, essas informações sobre saúde mental, e isso termina recebendo um rótulo psicológico. Como é que você, como psiquiatra, olha para isso e aquela preocupação, sabe, mesmo como um pesquisador, um médico que realmente tem um entendimento profundo acerca do assunto e olha os temas de uma forma muito banalizada mesmo na internet hoje? Excelente. Muitas vezes esses rótulos têm como fundo uma questão de transferência de responsabilidade. Então, a pessoa não consegue se organizar, não tem a virtude da ordem, né, não consegue ordenar o dia, então já transfere a responsabilidade disso para um suposto TDAH, para um TDAH imaginário. Então,
essa transferência de responsabilidade eu vejo com muita frequência. Ou, por exemplo, a pessoa não consegue se organizar no trabalho quanto às demandas do trabalho, mesmo com todas as condições para trabalhar bem, e transfere a responsabilidade para um possível burnout. Claro que existe TDAH, claro que existe burnout, isso é muito prevalente, não estou desmerecendo essas questões, mas o problema é quando há uma simplificação e um rótulo sobre diagnósticos que são diagnósticos sérios, diagnósticos que demandam uma avaliação médica e psicológica. Então, muitas vezes eu acredito que a motivação por trás desses rótulos é mesmo a transferência de responsabilidade. Uma coisa que eu tenho visto em clínica, e eu acredito que você pode estar recebendo também, é essa transferência de responsabilidade, né? E a gente vai convidando os pacientes a olhar com muito carinho para aquilo que ele se colocou. Você agora é mãe, tem responsabilidades que te cabem acerca dessa função, né? Maiana, não dou conta. Sim, a biologia do corpo está preparada para isso, né? Vamos entendendo aquilo que você não dá conta, mas é esse aprender essa função e se colocar à disposição para esse crescimento. Então, quando eu direciono isso para um diagnóstico, eu não preciso assumir a responsabilidade, porque assumir a responsabilidade é me colocar a desenvolver algo que eu não percebi. Você percebe que a sociedade de hoje é uma sociedade que tem dificuldade de lidar com a própria vulnerabilidade? Tipo assim, eu não consigo lidar com isso aqui, então eu preciso de um papel. Doutor Davi, por favor, me diga, por favor, que eu tenho um TDAH, porque eu não quero, né, desenvolver o lastro de me planejar, me organizar, porque cérebro é treino, né, doutor Davi? Perfeito. Excelente. Essa questão do treino, essa questão do trabalho das virtudes, né? A virtude da ordem, da prudência, da justiça, de todas as questões associadas, a questão, por exemplo, do sentido da vida, a noção existencial da vida, né? Por que eu vim para este mundo, para onde eu vou, de onde eu vim, o que é que eu faço aqui. Então, muitas vezes é um sofrimento existencial que está por trás de tudo aquilo também. Então, tudo isso somado leva a uma pessoa que não tem ainda essa maturidade para lidar com essas questões a tentar descarregar todo aquele sofrimento, toda aquela desordem interior em um termo técnico, que muitas vezes, no caso dela, não existe, né? Então, isso é muito comum. Uma frase maravilhosa agora, o sentido da vida. Eu observo que a gente, quando passa, né, passa para a vida adulta mesmo, essa reflexão do que a gente veio fazer aqui, o que faz sentido para mim na forma de estar na vida, e refletir se colocado, isso que eu estabeleci para mim é o que eu estou experimentando, né? E observo que estamos poucos voltados, a gente está com pouca energia mesmo para esse tipo de reflexão, porque trazer a reflexão gera um desconforto. Né? Então, às vezes tem perguntas que eu falo em clínica assim para mulheres, eu digo, mas por que você quis construir a sua família? Ai, Maiana, não vem com essas perguntas não, que a resposta não é tão legal. Porque quando você parte para um processo de reflexão, né, você tem uma resposta. E quando você tem essa resposta, ela te coloca no lugar de, e agora, você faz o que com isso que você acabou de descobrir sobre você? Você precisa assumir uma responsabilidade. E aí, como a gente, né, virou uma sociedade que está desconfortável com relação a assumir a responsabilidade, inclusive por causa de toda a demanda que a gente se colocou, né? A demanda do tem muita coisa para fazer, tem muita responsabilidade para a gente assumir, refletir eu não quero. Eu vou te contar uma vez uma situação que aconteceu que reforça muito esse conceito do responsabilidade e fala muito temos medo de entrar num processo de reflexão profundo. Uma vez eu encontrei uma mulher e eu tinha feito uma palestra sobre bioenergética lá, e lá eu fui dizendo por que o formato do rosto é desse jeito, onde é que isso começou dentro da mente, quais são as principais características. E aí, quando ela me encontrou pessoalmente, ela falou assim, Maiana, Deus me livre você, né, olhar para o formato da minha perna e me dizer o que tá me faltando aqui. Eu falei, por que você diz Deus me livre? Ela falou que você vai descobrir uma coisa de mim que nem eu quero saber. Que coisa interessante, né? E muita gente, às vezes, assim, nossa, se eu soubesse por que isso está acontecendo na minha vida, seria legal. Mas bancar, assumir essa responsabilidade é uma outra coisa, né? Perfeito. Porque quando eu me vejo naquele lugar que eu não dou conta, tá bom, agora eu sei o porquê. E aí, agora você faz o que com isso? Sim. Então, esse lugar da responsabilidade, ele é desafiador. E eu percebo que muitas vezes as pessoas entram nesse lugar.
eu preciso de um papel, Maina, por favor, me dá um diagnóstico aí mais fácil. Sim. E isso não somente, né, para si, mas às vezes até para a tua própria criança. Sim. Porque às vezes, o que acontece muito, eu não estou conseguindo lidar com a birra do meu filho, eu não estou conseguindo lidar com a desobediência do meu filho. Não, aqui é um TOD, aqui é um... Né? Tem algum desafio aqui emocional nessa criança, tem algum diagnóstico nessa criança, eu preciso desse papel. E às vezes nada mais é do que uma falta de posicionamento de casa, a forma como essa mulher, né, direciona essa criança aqui quando ela tem os momentos de grande emoção. Então às vezes, é o que você disse, às vezes falta treino, falta a gente compreender peraí, isso aqui eu não estou dando conta. Como é que eu faço isso aqui de uma forma diferente? Né? E a gente quer buscar o papel porque o papel é mais fácil. Né? O papel é mais fácil. Então, o papel tem um viés por trás. Não, agora eu consigo entender porque eu estou com dificuldade disso aqui. Vamos tomar um remedinho, né, doutor Davi? Vamos tomar um remedinho. Né? A simplificação do processo. E eu digo que as mães perdem a grande oportunidade de realmente se desenvolver com a máxima potência do que você veio fazer aqui. Você tem algo que você veio fazer aqui de grandioso. Então, quando você se desenvolve, mergulha esse lugar de peraí, isso que eu não estou dando conta é algo que eu preciso trabalhar e desenvolver em mim, e isso vai te levar a um novo nível de expansão de consciência. Se eu entro com a simplificação e me coloco no papel, e jamais estamos negligenciando o diagnóstico, mas quando você não se coloca no lugar de aprender o que precisa aprender e coloca um papel no lugar, você perde a grande oportunidade e muitas vezes fica em sofrimento ali emocional, né, lidando com alguns problemas repetitivos, e isso termina causando aqui até um adoecimento para você e algo que você poderia, né, experimentar de uma outra forma, né, doutor Davi? Me conta uma coisa, existe um fenômeno que a gente está trazendo aqui, né, que é importante falar, que está acontecendo, e que lá eu estou recebendo direto. Tem gente que está fazendo terapia, né? E aí fica consumindo conteúdo psicológico, que a gente já disse aqui. Existe muita gente falando sobre tudo na internet, tá? E aí começa a sentir alguma coisa, ou pesquisa na internet, ou pesquisa no nosso querido amigo agora, ChatGPT. Então eu tô sentindo isso, chat, né? Né? E a gente precisa começar a olhar isso com muito carinho. O que eu quero que você traga de contribuição aqui para esse ponto? Essa hiperconsciência psicológica, né? Que eu tô sentindo isso, eu vou lá pergunto, eu vou lá pesquiso, eu agora vou no ChatGPT, o ChatGPT me trouxe um conteúdo acerca disso. Pode aumentar a ansiedade com essa vontade desse aprofundamento, dessa busca incessante? Com certeza. Pode aumentar a ansiedade, é o que a gente chama da hipervigilância emocional. Qualquer emoção que eu sinto, eu já pesquiso no ChatGPT o que é que significa aquela emoção. E essa emoção que é normal se torna algo patológico. Existe um termo criado por um psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, criador da logoterapia, que é uma escola fantástica no sentido de como enxerga o homem, que é a questão da hiperreflexão. A hiperreflexão é o olhar em si mesmado, aquele olhar só para dentro, né? Nunca é o olhar para fora, para o outro, para o próximo, para a situação de como eu posso servir melhor, de como eu posso atuar melhor na minha família, no meu casamento. Não, é olhar sempre para si. O que é que eu mereço, o que é que eu preciso de prazer agora, como é que está essa emoção agora, o que é que eu estou sofrendo agora, é tudo eu. E essa hiperreflexão que o Viktor Frankl explica na logoterapia, ela leva a uma patologização, ela leva a patologias, porque a pessoa olha tanto para si própria, esquece de como ela pode servir os demais, como é que ela pode ser útil, como é que ela pode amar o próximo, como é que ela pode fazer o seu dever ali e honrar os seus deveres, que esse olhar em si mesmado, esse olhar sempre repetido para si mesmo acaba levando à patologia. Então eu vejo que existe sim essa questão. A gente já tem a velocidade do mundo hoje, né? Sim. Que já torna tudo muito ligeiro, tudo muito rápido. E eu ainda fico ali nessa hipervigilância, então Sim. essa ansiedade termina aumentando. Perfeito. Uma vez eu tive em set terapêutico, né? E os pacientes que têm mais intimidade com o ChatGPT, eles vão lá e dizem assim, chat, hoje eu tive tal coisa. E aí trazem o que o chat trouxe para
o set terapêutico. Enquanto ele está trazendo para o set terapêutico e a gente elabora, então tem coisas que o ChatGPT ele vai para um caminho que leva esse paciente para um lugar que não caberia naquela reflexão. Às vezes ele vai para um lugar interessante, porque uma coisa que eu gosto de explicar para os pacientes é o seguinte: o ChatGPT ele vai responder a partir do teu campo de informação. E quando você se coloca a aprender sobre você em um set terapêutico, não é somente o teu ponto de visão, tem um profissional que vai te fazer perguntas, que vai entender padrões que estão definidos aí na sua vida, o que você está repetindo, o que é saudável ou não para a forma como você está no mundo. E o ChatGPT ele não tem essa lógica desse entendimento. Então, às vezes, ele pode te levar para um maior adoecimento, né? Então, eu converso muito, alerto os pacientes sobre essa utilização, né? E já existem casos já de a pessoa receber as informações, né, do ChatGPT e fazer exatamente aquilo que foi direcionado, né? Já aconteceu casos, inclusive, de suicídio. Então a gente precisa ter um cuidado com a utilização dessa ferramenta, né? Principalmente quando o assunto é saúde mental, tá? Então, quando você fala que essa busca incessante, né, aumenta, inclusive a possibilidade do diagnóstico, a gente precisa observar isso com muito carinho. Então, existe um risco, eu estou aqui, eu senti isso, aí eu vou para o chat diz, olha, observa aí que pode ser um burnout. E aí, a partir disso, isso já entra no meu campo de visão. Opa, será que eu estou com burnout? E a depender de como você está na vida, você vai sentindo outros sintomas. Eu posso, então, reforçar aqui talvez um autodiagnóstico que não é real, doutor Davi? A partir dessa troca que eu fico fazendo aqui com essas inteligências, com essa busca aqui, né, nessa internet? Com certeza. A inteligência artificial é uma ferramenta, na verdade, que é fantástica, tem muito a ajudar na questão da medicina, na questão da saúde mental, né? Não estou aqui demonizando a inteligência artificial, porém, é o que eu sempre digo, a inteligência artificial deve servir à dignidade humana e não a dignidade humana servir à inteligência artificial. A dignidade da pessoa humana não pode estar abaixo da inteligência artificial. Então, muitas vezes, existem até estudos, por exemplo, de universidades americanas mostrando um termo bem aqui para todo mundo entender, um emburrecimento de gerações mais novas que fazem todos os trabalhos, todos os estudos através do ChatGPT. Então, essas gerações mais novas não conseguem mais fixar conteúdos, não conseguem mais interpretar textos básicos, um analfabetismo funcional, porque a inteligência artificial faz tudo para elas, né? Então, existe, por exemplo, essa piora cognitiva comprovada já através do uso excessivo de inteligência artificial. Diz que é a primeira geração, né, doutor Davi, que vai ser menos inteligente que os seus pais. Menos inteligente. Isso já é perceptível em consultório, tá? Isso não é só perceptível em pesquisa. E aliado a essa queda cognitiva com o uso excessivo, com essa transferência de responsabilidade para o ChatGPT, existe o risco do diagnóstico equivocado, né? A inteligência artificial nunca vai substituir uma hora de consulta qualificada, uma consulta com empatia, com um olhar humano, com um toque humano, com exame físico, com avaliação dos exames, com a solicitação direcionada de exames, com a suplementação individualizada, um tratamento individualizado, né? Então, a inteligência artificial não vai substituir essa relação humana, seja na medicina, seja em outras profissões que dependem desse contexto relacional de um com o outro, né? Claro que vai orientar, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma suspeita de TDAH, talvez a inteligência artificial possa nortear um pouco, mas nunca vai ser algo conclusivo, né? E uma coisa que eu gosto de conversar com as mães, né? E famílias, eu atendo homens e mulheres, né, no lugar ali de família, casal, às vezes eu atendo só o homem, mas 90% do meu público, ele é feminino. Se você cuida, você precisa ser cuidado. Então, a partir do momento que você coloca o teu cuidado
para uma inteligência artificial, você perde a grande oportunidade de desenvolver um lastro emocional de se sentir cuidada. Você procurar, por exemplo, um psiquiatra para que ele olhe para o seu corpo do jeito que precisa ser visto, com as suplementações que precisa ser visto. Aí você procura um terapeuta, onde ele vai, junto com você, né, te auxiliar aqui nas demandas que você tem do seu dia a dia. Tudo isso é um momento que você separa, um tempo que você separa para você. Tudo isso são estímulos que você está dizendo para você e dizendo, eu me importo com você, né? E isso você vai desenvolvendo esse lastro para que você consiga cuidar do outro, cuidar da sua casa, cuidar do seu filho, né? Você começa a realmente abrir um espaço dentro de você para que você consiga servir. Mas você também precisa ser servido. Então, quando você termina negligenciando, você termina fragilizando o seu cuidado, disponibilizando, terceirizando o seu cuidado para uma inteligência artificial, você termina se colocando no lugar de desvalor. Essa é a palavra, você se coloca no lugar de desvalor. E quando eu vi muitos pacientes, sabe, doutor Davi, trazendo, olha, Maiana, entre o intervalo das sessões, eu fico fazendo terapia com o ChatGPT. O quanto de preocupação, né, eu comecei a ter a partir disso aqui, né, o quanto, eu penso assim, se o meu paciente, ele está buscando isso, mas ele chega e eu consigo ver qual o estado que esse paciente chega, quantas pessoas aí fora, elas podem estar fazendo esse movimento e ao invés de elas estarem melhorando essa saúde mental, elas podem estar piorando, porque a gente não sabe qual é o caminho. Eu pensando nisso, eu desenvolvi, inclusive, uma inteligência artificial para que ajudasse esses pacientes a olhar, por exemplo, para as emoções com muito carinho, para as mulheres olharem o nível de energia delas com muito carinho, só que aqui dentro de um método, dentro de alguém que tem experiência clínica, dentro de alguém que já atendeu milhares e milhares de mães e de famílias e que sabe exatamente como conduzir isso. Então, quando a mãe faz uma pergunta ali nas ferramentas que eu desenvolvi, então eu tenho o tradutor emocional, eu tenho o SOS Exaustão, então eu já desenvolvi, eu tenho tarefas que acalmam, então eu já desenvolvi algumas inteligências, só que ele está aqui dentro de um arcabouço de que tem experiência clínica. Então não é um ChatGPT que você vai lá, né, e digita e você não sabe o que você vai receber de volta. Então, eu tive férias esse final de ano e eu deixei o tradutor emocional para todos os pacientes, né, que tivesse algum desafio ali enquanto eu tivesse férias, e quando eu retornei, eles disseram assim, nossa, mas era você. Era você ali conversando comigo, né, porque ajuda, às vezes você tá ali num momento desafiador, é uma angústia que você tá sentindo, é algum desafio que você teve, e muitas pessoas já estão acostumadas a pegar agora a inteligência artificial e conversar com ela. Sim. Mas tenha cuidado nessa conversa, né? Que esteja aqui amparado aqui por um lugar, por uma ferramenta que realmente você saiba que o que você vai receber de volta vai trazer uma contribuição para a sua reflexão e não um desafio para a sua saúde mental. Eu quero te fazer uma pergunta e que a gente pode começar a olhar para essa questão do nível de exaustão materna, né? Então, quando a gente fala de exaustão materna, algumas mulheres, elas têm a sensação de, Maiana, se eu estou exausta, agora tudo é burnout, né? Ou a minha ausência de energia é uma depressão. Então, a gente percebe hoje que o nível de exaustão materna, ele pode confundir aqui com um burnout e uma depressão. Como é que as mulheres conseguem diferenciar isso, doutor? Excelente. A questão da exaustão materna ser uma depressão ou não depende de uma série de fatores. A intensidade dos sintomas, a frequência, a duração, né, a questão dos sintomas físicos, se existem ou não, né, por exemplo, a questão do impacto funcional, o impacto com o cuidado do filho. Então, por exemplo, se é uma vez por semana que essa mãe se sente mais exausta, se sente mais sobrecarregada, um pouco mais triste, de forma bem eventual, mas sem muito impacto funcional no cuidado, sem muito impacto no sono, por exemplo, sem sintomas físicos, com a duração de começou há 1-2 meses, talvez não seja suficiente ainda para diagnosticar uma depressão, o que não quer dizer que já não precise de cuidados. Porque existe hoje um vício da medicina que é tratar quando está doente. E a medicina não pode ser dessa forma. A medicina deve ser, antes de tudo, preventiva. Quando existe uma doença é porque faltou também, na maioria das vezes, uma prevenção.
seja uma prevenção por parte do paciente em buscar ajuda, seja uma prevenção por parte do médico em dizer que está tudo normal, que a pessoa não tem doença, então não precisa suplementar, não precisa fazer exames, não precisa mudar estilo de vida, porque você não tem doença. Essa é uma visão extremamente viciosa e inadequada da medicina, essa medicina de tratar a doença. Então, o fato de ser exaustão ou o fato de ser depressão vai depender basicamente desses fatores. Por exemplo, se a mãe está exausta todos os dias, está com a tristeza, uma perda de vontade, uma perda de prazer quase que diariamente, há 3, 4 meses e não melhora e piora, e tem um impacto nos sintomas físicos, já começa a ter, por exemplo, tremor, palpitação, começa a ter uma alteração do sono, começa a ter uma insônia, né? Começa a ter um impacto no relacionamento, no trabalho, isso já liga o sinal de alerta. Isso não é só a exaustão, isso já passa a ser de fato um transtorno por inúmeros fatores. Então, o corpo exausto, às vezes, ele produz sintomas muito parecidos, né, com os transtornos mentais. E o que eu observo hoje é que as mulheres, quando elas vão para um lugar de muito cansaço, elas buscam um alívio. E elas vão buscar um alívio indo para uma rede social, indo para um telefone. Isso termina deixando esse cérebro ainda mais cansado, porque se você não busca uma natureza, né? Se você não busca uma meditação, uma respiração, isso termina deixando esse cérebro muito mais exausto. Então, como é que a gente diferencia aqui essa ansiedade clínica, né? Então você trouxe na outra pergunta, né? Essa parte da palpitação, mas como é que eu diferencio essa ansiedade clínica? Como é que a mãe do outro lado, ela precisa identificar o que ela está fazendo que está deixando o cérebro dela, por exemplo, exausto, ou já é uma ansiedade clínica? Porque assim, quando eu vejo essa mãe hiperconectada no WhatsApp, hiperconectada na rede social, essa mãe, ela está o tempo todo conversando com a família dela, minha mãe está com problema, eu estou resolvendo, meu pai está com problema, eu tô resolvendo, a vizinha tá aqui com problema resolvendo. Quando ela tá realmente com o cérebro muito cansado, ou já é uma ansiedade clínica aqui? Como é que ela diferencia isso? Até para ela ter noção aqui o que eu tô fazendo no meu dia a dia e que eu tô sobrecarregando o meu cérebro, e isso eu tô colocando uma conta, por exemplo, na ansiedade. Excelente. O primeiro ponto que você citou de como a mulher descansa hoje, né? Muitas vezes eu pergunto a mulher que me procura, por exemplo, como é que você descansa do trabalho, de tudo? E a mulher, às vezes, tem dificuldade de responder. Perfeito. Porque ela nem se lembra como é que é o ócio dela. O ócio dela não tem significado. O ócio dela é o que dá na telha naquele momento. Então, é pegar o celular que está no bolso e rolar o TikTok. Se você acha que esse ócio descansa, está muito enganada, porque esse ócio, na verdade, ele cansa o cérebro. Esse excesso de dopamina suja, seja do TikTok, videozinho curto, WhatsApp, e Instagram, Reels, e jogo, e açúcar, enfim, esse tipo de situação de alta dopamina, isso faz tudo com o seu cérebro menos descansar. Você não tem descanso, você fica mais irritada, fica mais sobrecarregada, fica mais impaciente, porque seu cérebro está no modo hiperativado, sedento por um prazer rápido e sem esforço. E qualquer coisa que mude essa situação de prazer rápido e sem esforço vai se tornar um grande fardo para o seu cérebro. Penoso, hein, doutor Davi? Penoso, tá difícil. Nossa, Maiana, começou a birra, tô de saco cheio, o menino chega de noite, parece que é horário da bruxa, assim. O menino quer tomar banho, o menino não quer ir dormir. E, na verdade, a paciência que se exige na maternidade, eu observo que a gente esqueceu como é que descansa. A gente esqueceu como é que tem o ócio. Ócio é fazer nada, senhoras. Ócio é botar a perna pra cima. Ócio é você fazer absolutamente nada. E foi importante, doutor Davi, como psiquiatra, trazer que a gente tem buscado dopamina suja, senhora. Dopamina suja é você tá ali, ó, rolando o feed, vendo vídeo de TikTok, vendo série na Netflix, mas isso me relaxa. Isso é a falsa sensação. Porque a dopamina, ela traz o prazer. Então você tem a falsa sensação que você tá relaxando, que você tá achando gracinha dos videozinhos de gatinho, né, de engraçadinho ali, das dancinhas na rede social, mas isso está cansando ainda mais a sua mente. E o mais importante que o doutor Davi trouxe,
tirando da tua mente aquilo que você mais precisa na sua vida. Paciência, atenção, foco, vontade, energia. Então, se você utiliza a dopamina suja, né, que é essa que ele trouxe de informação, você, na verdade, está trazendo uma exaustão para o seu cérebro e você já vai, né, aqui com a sensação, às vezes, de será que já é ansiedade? Não, a culpa é da maternidade. Não, é a culpa do estilo de vida mesmo, que você tem escolhido, né, praticar todos os dias. Desce de manhã cedo e vai fazer uma musculação. Mas nas 5 horas da manhã fazer uma musculação me ajude. Mas é ela que vai lhe dar a dopamina, por exemplo, saudável, e que ela vai ser, né, utilizada aqui ao longo do dia. Então, aquela dopamina que você tem quando você levanta um peso, que você faz uma atividade física de alto impacto, é essa dopamina saudável. Quando você chega em casa, você nunca se arrepende de ter descido para malhar, né? Ninguém nunca se arrepende. Chega em casa ali, endorfinado, com dopamina, e você consegue desenvolver as atividades ao longo do dia com muito mais qualidade, com muito mais atenção, com muito mais paciência. Então, eu acredito que quando você traz essa questão do estilo de vida, doutor Davi, e que a gente tem escolhido consumir, o quanto isso realmente prejudica o cérebro, para essa mãe dizer assim, peraí, então a falta de paciência que eu tenho advém da forma como eu tenho escolhido descansar. Sim. A forma do descanso é essencial. E existem descansos muito saudáveis, né? É a forma da dopamina mais prolongada, digamos assim, que exige um maior esforço. Por exemplo, aprender um instrumento musical, a pessoa que para ali meia hora do dia, toca um violão, está estimulando o cérebro, está descansando, ao mesmo tempo não é uma dopamina imediata, uma dopamina que irrita, digamos assim, o cérebro, né? Então aprende o violão, aprende um idioma, né? Começa a aprender, por exemplo, um idioma que nunca aprendeu antes na vida, ou lê um livro, um capítulo de um livro interessante, aprende uma habilidade manual, né? Culinária, cerâmica, pessoas que gostam dessas habilidades manuais, é excelente para o descanso, por exemplo, né? Ou então simplesmente um tempo de qualidade com a família, de conversa, uma conversa saudável, sem tela. Então existem diversas formas de descanso que são excelentes. A própria atividade física, uma atividade física feita com presença, né? Por exemplo, uma arte marcial, tênis, futebol, academia, qualquer coisa que você goste, mas isso sim é um descanso. Rolar feed do TikTok, Tanto é que a pessoa que passa 1 hora no TikTok, 40 minutos, no final eu tenho certeza que ela não vai se sentir descansada. Eu tenho certeza que ela vai se sentir sobrecarregada, mesmo que ela não perceba, mas ela vai ter ali um cérebro sobrecarregado, fadigado, né? E não vai ter uma sensação de descanso reparador, porque ela consumiu tanta coisa, tanto estímulo rápido, tanto prazer imediato, que aquilo ali viciou completamente o cérebro dela. E o que mais aparece hoje? Ansiedade, TDAH, burnout. Qual é o diagnóstico que o senhor percebe que virou aí um rótulo popular assim, da internet? O que você acha que todo mundo acha que tem hoje? Sim, existem alguns rótulos clássicos hoje. Talvez o mais clássico seja o TDAH. O meu TDAH, né? Como se fosse algo ali já inerente, algo, né? Algo óbvio, sendo que não é. Um amigo íntimo, Um né? amigo Então, agora íntimo, eu tenho um TDAH, porque é mais fácil, né? Então, o TDAH é clássico de rotular, como eu falei, é uma transferência de responsabilidade clássica. Por exemplo, o adulto que nunca teve nenhum tipo de alteração na infância, na adolescência, e do nada tem TDAH agora. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Claro que existem muitos adultos que têm TDAH e não foram diagnosticados. Eu recebo muitos adultos, esses adultos só são diagnosticados com TDAH muitas vezes com 25, 30, 40 anos e passaram a vida inteira de sofrimento com consequências graves no campo relacional, no campo do trabalho, na questão de abuso de substâncias, na questão de rotina, e não tiveram esse TDAH diagnosticado, causando um grande sofrimento. Por outro lado, existe aquele adulto que começa a ter sintomas que se confundem com o TDAH, muitas vezes por um estilo de vida desordenado. Então é aquele adulto que passa o dia inteiro, por exemplo, no TikTok, com aquela dopamina suja, jogando, comendo muito açúcar, um estilo de vida totalmente desordenado, dormindo mal, e aí não tem
essa capacidade mais de se concentrar para ler uma página de um livro e joga a transferência para o TDAH. O TDAH tem uma série de sinais clássicos. Por exemplo, tem os sinais do aspecto da distração, tem, né, a questão de não conseguir se concentrar numa conversa, de se perder sempre no que a outra pessoa está falando, de não conseguir, de repente, cumprir prazos, cumprir horários, a pessoa sempre se atrasa, a pessoa sempre tem os prazos atrasados. Ou, por exemplo, a pessoa se sente muito cansada ao final do dia, mesmo sem ter feito muitas vezes nada, porque a mente está ali completamente desordenada. O TDAH ele tem acelerada. aquele desafio dopaminérgico, né? O cérebro do TDAH ele tem aí o desafio dopaminérgico. Sim. Então, esse cérebro, quando chega no final do dia, ele realmente sofre um pouco mais, porque ele tem esse déficit de dopamina mesmo. Então, eu tenho pacientes que são diagnosticados, né? Então, Maiana, aqui tá o meu TDAH, eu digo, vamos olhar a parte bonita desse TDAH, né? Porque um TDAH, por exemplo, quando ele tem aqui o hiperfoco, então, o que o TDAH faz sobre hiperfoco, ninguém faz, porque ele é o melhor naquilo que ele faz. Se ele hiperfoca em uma área, ninguém vai entregar o TDAH. Então, eu gosto muito, inclusive, de tirar esse peso, né, do diagnóstico, olhando para o brilho que o diagnóstico lhe traz. Eu digo sempre, nada que acontece na sua vida não lhe acontece como algo que você precisa crescer. Então, vamos tirar a roupagem da vitimização dos diagnósticos, do coitadinho do diagnóstico. Olha, meu Deus, como eu sou TDAH, que pena que eu não consigo concentrar. Eu digo, vamos ver a beleza do diagnóstico do TDAH, o que o seu cérebro ele consegue fazer, né? A potência que seu cérebro consegue fazer e você como pode entregar isso melhor para o mundo, né? Eu brinco dizendo, TDAH ele é uma Ferrari às vezes e depende de como você vai lidar com essa Ferrari. Então às vezes eu recebo paciente que é TDAH, ele é uma Ferrari e tá no corpinho de Fusca, vai bater, vai sair atropelando tudo aí. Então vamos aprender a chegar de 0 a 100 em 200 km, né? Bem rápido, de 0 a 100 em 3 segundos ou a 200 km por hora, que é a velocidade muitas vezes quando ele tá hiperfocado no que ele consegue fazer, agora com qualidade, né? Atento a esses pontos, por exemplo, do desafio que esse TDAH tem, né, que é dopaminérgico, então o quanto ele vai se responsabilizar para ter atividade física de alto impacto, o quanto ele não vai receber dopamina suja, porque ele sabe que se ele receber dopamina suja, para ele ainda é mais desafiador, né? Ele não pode receber dopamina suja de jeito nenhum. Quando a gente fala dopamina suja, é essa dopamina rápida, é aquele disparo intermitente que o seu cérebro ele recebe da dopamina e logo depois de meia horinha você quer ele de novo, e de novo, e de novo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, quem é TDAH nasceu, gente. Então não é, depois de adulto agora eu tô com dificuldade de focar. Agora depois de adulto eu não paro quieto, eu fico, né, com dificuldade, eu tenho muita energia, né? Porque tem a hiperatividade do TDAH. Então, a gente precisa ter realmente esse cuidado para não trazer um diagnóstico que é tão sério e algo popular acerca do seu estilo de vida, da forma como você tem escolhido se alimentar, a forma como você tem escolhido, né, ter os seus prazeres aí ao longo da vida. E para que as mães que estejam assistindo a gente, elas comecem a olhar para isso com a verdade e a responsabilidade, a palavra é essa, que elas precisam olhar como é que funciona, lógico assim, de maneira resumida, uma avaliação psiquiátrica. O que você vai observando ali na consulta que alguém chega, eu acho que eu tenho certeza que eu sou TDAH. Como é que você observa, doutor, ali além dos sintomas? Para que se chegue assim, não, aqui realmente, tem um TDAH aqui, tem um autismo aqui, né, tem um TOD aqui. Como é que você faz essa avaliação? Excelente. A avaliação em saúde mental na medicina, ela exige, antes de tudo, tempo. Desconfie de qualquer avaliação precipitada de 15, 20, 30 minutos que já te dê um diagnóstico. Porque, antes de tudo, o elemento com que a gente trabalha é tempo de qualidade com o paciente. Avaliar o histórico de vida, o contexto familiar, a questão do histórico médico, o histórico psiquiátrico, as comorbidades, a questão da família, se tem alguém que tem algum transtorno, o estilo de vida, a alimentação, a atividade física, os sintomas, como é que são esses sintomas, quando começaram, qual a intensidade, em que contexto surgiu, teve algum evento recente, algum luto na família, um divórcio, algo assim que foi
traumático junto com o surgimento desses sintomas. Então, é tão amplo, e associado a essa investigação ampla, ainda tem o momento da consulta em que é necessário muita psicoeducação. Então, se o médico avalia o paciente, dá o diagnóstico, mas no final não faz uma psicoeducação, não explica qual é a função do medicamento, como é que ele funciona, quais são os efeitos colaterais, por quanto tempo vai ter efeito colateral, o que fazer se tiver efeito colateral, qual é o papel do suplemento, por que eu estou prescrevendo esse suplemento, por que eu estou passando esse exame, qual é o papel desse exame, o que é que vai dar alterado que a gente vai ter que atuar. Se o paciente não sai da consulta com a clareza de informações, que é a psicoeducação bem feita, o que é o transtorno, como lidar com esse transtorno, como mudar o estilo de vida, ele não vai ter adesão ao tratamento. Não adianta o paciente ter o diagnóstico e não aderir ao tratamento porque está pouco convencido daquele diagnóstico ou porque está pouco convencido que o tratamento vai surtir efeito. Então, eu sempre reservo um tempo da consulta significativo, pelo menos 20, 30 minutos só para psicoeducação. Explicar diagnóstico, explicar o tratamento, explicar os exames, explicar cada item ali que foi prescrito, como é que vai mudar o estilo de vida. Então, o tempo é essencial na avaliação. E eu sinto isso quando eu recebo um paciente vindo de Dr. Davi, tá? Então, eu estava ali com uma paciente, né? Lógico que a gente não vai identificar nomes, mas o quanto estava claro um quadro de burnout, né? Era nítido você ver que aquele indivíduo ele estava num processo de exaustão. Então, quando a gente direciona para o psiquiatra e ele tem esse cuidado de suplementar, não, Maiana, eu já estou suplementando. O doutor Davi foi lá e olhou e disse, opa, não a suplementação que deveria suplementar. Não, a nutricionista já me passou uma suplementação. Gente, nada melhor do que um psiquiatra para saber qual é o suplemento específico para o que você está vivenciando naquele momento, né? E aí ele ajustou a suplementação, explicou o sono, foi explicando essa psicoeducação, como ela é importante. A qualidade que esse paciente ele retoma para o set terapêutico é uma coisa assim incrível. Por quê? Porque ele entende o porquê de todas as coisas. Ele entende o porquê que ele está tomando, ele entende por que ele tem que dormir. Então esse entendimento por trás, agora eu entendi porque ele me passou um exame do sono e realmente faz sentido, eu acordo cansada, né? Então a forma como esse paciente ele fica na vida, então é importante essa psicoeducação final, né, desse cuidado, dizer o porquê das coisas. Eu nunca fui aquela assim, tem que fazer porque tem que fazer, ou aquilo era algo que sempre, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque tem que ser assim, eu sempre busquei o porquê das coisas, eu acho que o porquê das coisas leva a gente a fazer, né? Em 7 eu gosto de fazer isso, né? Dizer assim, você sabe por que você está passando por isso? Não sei. Então vamos para a causa. Eu sou a rainha da causa. Bora para a causa? Não é fazer porque você tem que fazer, mas ir para essa causa. Então, sem identificar ninguém, né? Mas existe algum caso aqui que te marcou? Eu trouxe um aqui que me marcou, né? De retorno seu, do quanto ali você viu um diagnóstico de burnout, né? E só com a suplementação, só com os cuidados, sem medicação, o quanto esse paciente já melhorou. Então isso para mim é uma grande vitória, o quanto a gente observa esse método integrativo e como dá para fazer diferente sem a gente simplificar para a medicação. Existe alguém que você percebe que te marcou? Esse caso me marcou, por isso que eu trouxe antes da pergunta. Existe alguém que te marcou, que acreditava que tem um transtorno, mas a raiz do sofrimento era outra, doutor Davi? Sim. Talvez não um caso específico, mas os casos de TDAH no adulto me marcam muito, porque por exemplo, são adultos que retornam ao meu consultório depois do tratamento e relatam que pela primeira vez na vida experimentaram silêncio na mente. Então, ao longo de toda a vida, desde criança, era como se a mente estivesse com um barulho contínuo, sem conseguir ordenar o pensamento, sem conseguir ordenar a rotina, sem conseguir cumprir prazo, sem conseguir ler um capítulo de um livro, sem conseguir ver um filme, às vezes, por inteiro, com qualidade, prestando atenção, né? Ou sem conseguir prestar atenção em conversas de forma adequada. Enfim, com uma série de comprometimentos, seja no campo relacional, seja no campo dos estudos, do trabalho, trocando de faculdade sempre, saindo de um trabalho, indo para o outro, saindo de um relacionamento, indo para o outro, a mente sempre acelerada e, de repente, com a intervenção apropriada, intervenção adequada, depois de um diagnóstico adequado,
E quando eu digo intervenção adequada, não é só medicamento, é muito mais do que um medicamento, tá? Toda uma questão de estilo de vida, neurociência, psicoeducação, comportamento, suplementação, exames, né? Então, o paciente volta ao meu consultório e diz, pela primeira vez, minha mente conseguiu se organizar, eu não sabia que a mente do ser humano podia estar nesse estado de paz, de silêncio, de tranquilidade. É como se ela pensasse que a vida era assim mesmo e que a mente de todo mundo, enfim, que tinha que ser assim mesmo desordenado. Então, os casos de TDAH no adulto, com esse diagnóstico tardio, com 30, 35 anos, me marcam muito. São adultos que geralmente no retorno até se emocionam quando eles dão um relato de melhora de qualidade de vida. Doutor, se uma mãe que está nos assistindo agora está convencida de que tem ansiedade, burnout ou algum transtorno, porque viu isso, por exemplo, na internet, qual é a verdade sobre saúde mental que ela precisa ouvir antes de colocar um diagnóstico nela mesma? O primeiro passo, antes de dar um diagnóstico, firmar um diagnóstico ali equivocado pela inteligência artificial, pelo Google, é buscar ajuda, né? Seja uma ajuda qualificada do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista médico, idealmente dos dois, né? Tem que ter um acompanhamento médico e psicológico. Então, o primeiro passo é buscar uma ajuda especializada, sair da superficialidade que envolve essas discussões no campo da internet, né? Aprofundar esse cuidado e buscar o básico, né? Como é que está a questão do sono, como é que está a questão do seu estilo de vida, da atividade física, né? Da suplementação, quando foi os últimos exames, né? Quem avaliou esses exames? Muitas vezes a mãe passa os exames para o médico, né? Mas o médico, até por não ter uma formação naquele campo, por exemplo, da nutrologia, considera que todos os parâmetros ali dos exames estão normais, quando não é bem assim, né? Os exames estão muito alterados, né? Então, o primeiro ponto é voltar ao básico. Antes de buscar causas mais profundas, mais complexas da infância, digamos assim. Claro que existem as causas mais complexas, não estou negando, existem as causas mais complexas, porém, até para você investigar as causas mais complexas, mais profundas, você não vai conseguir investigar adequadamente se você não estiver basicamente ali, né, com o corpo equilibrado. Então, quando o seu corpo estiver equilibrado, aí sim, no setting terapêutico, a psicóloga, a psicoterapeuta, a psicanalista, você vai conseguir aprofundar aquelas questões. Que coisa fantástica. Tem pacientes que a gente não consegue levar ele para um nível de aprofundamento exatamente porque não está com o corpo equilibrado. Então, você precisa ter o corpo equilibrado até para que você vá desbravar a tua própria história. Porque desbravar a tua própria história é você estar com o corpo disponível para lidar com o vulnerável, com o desconforto, porque você se ver por um ângulo que você nunca se viu, não é confortável. Não é, assim, o mar dos mundos. Então, você precisa dar conta de sustentar essa nova visão sobre você. E se você não tiver um mínimo de equilíbrio nesse corpo, eu não consigo aprofundar tanto, porque você já vai para um nível de tristeza muito grande, você já vai para um nível de desânimo muito grande, porque você se vê de um jeito que você nunca se viu. Eu sou Maiana Mustafa e esse é mais um episódio do podcast Conversas que Curam. Porque quando a verdade encontra espaço, a cura começa.